Começando mais um Vai de Boa podcast, não é isso, Renato Clay? Tudo bem? Com certeza, Marcelo. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Mais um bate-papo muito bacana, né? Isso aí, tá dando uma olhadinha aqui, ó. O pessoal não tá ajudando uma força pra gente nas redes sociais aí, não, Marcelo? Então não? Vamos pedir? Tem que apelar pra esse povo. Então você que tá assistindo e acompanhando aqui o Vai de Boa podcast, se inscreve no nosso canal no YouTube aí, dá o like lá pra saber os vídeos novos que a gente tem colocado e também nas nossas redes sociais, no Instagram, Kawaii, TikTok e também no Spotify. E dá uma pesquisada lá, né, sobre os convidados nossos, que já são muitos, né, que tem muitas histórias interessantes, né? Já, muita gente já passou aqui pelo Vai de Boa podcast. Muito bem. E hoje? Bom, vamos começar aqui pelo currículo? Vamos. Bom, primeiro começou com bacharel em teologia, depois fez doutorado em administração educacional pela Concordia International University em USA. Daqui depois ele corrige se eu estiver errado. Cara, sabe o que é engraçado? A pessoa tem a humildade de fazer um curso, uma pós, e depois ele volta lá para fazer jornalismo, cara. Olha só, para ser parceiro nosso aqui pela UBRA. Depois fez pós-graduação e especialização em docência e ensino superior pela Faculdade Albert Einstein, em Brasília. Mestrado pela UFT em Ciências do Ambiente, Cultura e Meio Ambiente. E também doutorado em Ciência do Ambiente, Natureza, Cultura e Social. É professor, escritor, um monte de coisa. O cara é fera. A hora que o Vitor abrir a mesa aqui, já vai ver, né? Nossa, tem muita coisa para mostrar. Então vamos lá. Abre, Vitor. Bota aí. Professor, nosso convidado. Seja bem-vindo, professor. Aqui é o Vai de Boa podcast. Um prazer estar recebendo aqui para a gente conversar um pouco sobre essa história tão bonita do senhor. Eu que agradeço e poder participar desse programa, né, que está ganhando... Como é que vou dizer, uma audiência cada vez maior, e foi uma surpresa receber esse convite, porque a gente se aposenta e começa assim, ficar mais quieto, né? E aí, mas estamos aí para ajudar a conversar e sobre história, sobre cultura, sobre comunicação, enfim. A gente tem recebido muitos convidados aqui falando sobre a história do Tocantins, né, Renato? E aí a gente não podia deixar o senhor de fora desse grupo tão seleto de pessoas que, lógico que muita gente contribuíram para a criação e construção do Estado, né? Mas tem pessoas que se destacaram mais e conhecem mais essa história. E o senhor é uma dessas pessoas. E a prova disso está aqui, em cima da mesa, né? Que não está só na memória, né? Não, o conhecimento está aqui, ó, posto à mesa. Mas o senhor chegou em Palmas em 92, né, professor? 1992. Está fazendo 32 anos que eu aceitei esse desafio, sem saber, na época, isso inclusive eu conto numa das crônicas, eu conto exatamente como é que ocorreu esse processo. Eu estava em Belém do Pará, por sinal, no dia 7 de setembro de 1992, quando então recebo esse convite para vir para Palmas, que eu não conhecia, né? Na realidade, para dizer que eu não tinha visto nada de Palmas, eu sobrevoei Palmas em maio de 1992. Era um dia muito claro e tal, mas estava ali a 10 mil metros de altura, 11 mil metros, que é o trajeto dos aviões de Belém para Brasília, cruza aqui em cima, né? Em 92 o senhor viu só a poeira, então. Mas deu para ver exatamente esse clarão, porque na época eles desmataram, né? Sim. Coisa que eu até sempre me posicionei contra. Para que tirar tudo para aparentemente dizer que a cidade começou do zero, né? Ignorando, inclusive, o local onde é que ela foi criada, que era a Ilha do Canela, onde é que hoje é a Ilha do Canela, né? O Canela, que já existia. Sim. Né? Taquarussu existia, né? Que depois foi integrado. Mas havia, então, como se não tivesse nada, né? Então, isso é um aspecto simbólico, e isso eu consegui visualizar em maio. Mas nunca tinha pisado aqui. Conhecia muito bem a região do Tocantins e da Belém Brasília, essas cidades. Isso aí eu já tinha conhecimento. E aceitei esse desafio, mesmo sem saber se ia dar certo, sem saber onde ia morar, que não tinha nem casa e tal. Aí eu fui morar num hotel no primeiro mês, depois no galpão de obra, né? Isso foi um momento assim bastante interessante na vida. A família não podia vir porque não tinha lugar onde ficar, né? A não ser 2 meses depois, aí eu pude trazer eles, né, para a gente... Encontrei uma edícula, uma casa, assim, de uma pessoa que veio morar aqui, não se acostumou e foi embora e vendeu, assim,
10 prestações, né? E muito barato na época, né? E assim foi o início, né? Para a gente começar aqui esse desafio que foi a implantação da Ubra, a construção, que não tinha nada também, e aí vendo e não só vendo, ajudando a construir essa cidade. Então, eu me sinto de fato alguém que ajudou a construir a cidade, dentro da minha área de atuação, né? Na realidade, ela tem várias vertentes, né? Então, dentro da área da educação, dentro da área da cultura, até na área da política, né? Em parte, porque eu fiz parte da administração municipal, mais tarde, inclusive, bem mais tarde, também atuando na área da cultura no próprio estado, né? Esse livro aqui, O Maior Desafio, ele conta isso através de crônica. Esse livro ele é importante, inclusive, para a cidade. Até hoje, ele foi lançado no ano 2022, por ocasião dos 30 anos da implantação da Ubra e 30 anos da minha chegada. Então, são 68 crônicas que contam sobre o aspecto histórico, narrativo e descritivo, a implantação da Ubra em meio à criação da cidade. Então, é um livro assim, bem interessante, que eu acho que deveria fazer parte da história do estado. Eu, inclusive, nunca fui com a prefeita, nem com o secretário municipal de educação, nem de cultura, nem do estado, mas esse é um livro que devia estar nas bibliotecas. Eu vejo, né? Não para eu vender, não tenho nem interesse em vender, pode comprar direto da editora ou dos marketplaces, né? Porque ele também está em formato digital. Audiobook, áudio não, naqueles dos tablets, né? O livro book, né? Então ele está disponível e um preço bem acessível. Então ele devia estar nas bibliotecas, né? É um questionamento que eu faço, que eu acho que é valorizar os escritores, né? Com certeza. Eu faço parte da Academia Palmense de Letras já há 12 anos e a gente eu vejo assim pouco incentivo para os escritores. Né? Professor, o senhor resolveu escrever o livro porque o senhor teve algumas dificuldades, né? Sofreu algumas dificuldades na implantação da universidade depois que ela já estava consolidada. Foi daí que surgiu o desafio. O senhor teve muitos desafios para implantar e depois da consequência, por isso que gerou o livro? Não, o livro, na realidade, já é um sonho. Desde que eu vim para Palmas, eu já trouxe junto. Na época, eu tinha uma filmadora Sharp, daquela... Não era profissional. Tinha VHS e a Super VHS. Isso. Né, na época era uma coisa top de linha, eu trouxe junto. Então eu filmava desde o começo tudo, fotografava tudo. E depois, na medida que nós fomos implantando, nós criamos uma equipe de comunicação. Então nós tínhamos tanto fotógrafos, nós tínhamos uma equipe de publicidade, nós tínhamos relações públicas. Na realidade, o primeiro foi relações públicas, foi a Jerusa, que foi a primeira relações públicas. E então nós tínhamos uma equipe de comunicação completa para fazer esse trabalho. Qual era o objetivo desde o começo? Como eu sou ligado muito à questão histórica, da história, isso já vem desde a minha juventude, né? Eu fazia questão de registrar, de escrever, lá já desde o Rio Grande do Sul, em Belém do Pará, quando eu estava lá durante 8 anos, e aqui também. E aí disse, não, um dia eu vou publicar essa história. Mas eu não tinha tempo para isso, então eu fui acumulando os materiais. E eu guardei durante 30 anos material que resultou nesse livro. Então é um livro que resulta, inclusive, de um projeto de pesquisa particular meu, bancado com recursos próprios, né? Pelo interesse em deixar registrado a história fidedigna de alguém que viveu, que participou. E claro que para implantar um projeto desses nós tivemos assim muitas
dificuldades, um desafio enorme, porque lidamos, inclusive, com interesses e conflitos de poder. Poder, na época, seja governo municipal, estadual, e tivemos que articular de tal forma para vencer isto. E foi vencido. A história mostra que foi vencido. Agora, foram embates muito fortes. Só para dar pequenos exemplos. Sim. Registrados em detalhes, inclusive nesse livro, O Maior Desafio. O primeiro debate eleitoral nesse estado aconteceu dentro da Ubra. Nós fizemos um para governador antes. Não apareceu, só apareceu na época o médico lá, como é que era o candidato? Ele era candidato do PT até o... Dr. Neilton? Neilton Araújo. Isso. O cunhado dele, inclusive, era aluno lá, né? Uhum. Que era vice-prefeito depois do Odir. O Adagismar. Adagismar Araújo. Né? Ele era aluno da Ubra. Ele foi um dos primeiros formandos da Ubra. Então, foi o único que apareceu. Aí nós fizemos, logo 2 anos depois, na eleição para prefeito, primeiro debate eleitoral. Televisão, na época, não tinha força para isso. Não é que não tinha força. Ela era manipulada pelo governo central do estado para não fazer. E aí nós conseguimos reunir todos os candidatos da época. Foi naquela eleição que depois o Odir Rocha ganhou a eleição. Era o Odir Rocha, era o Raul Filho, era o Freire Júnior, era o Pagano, e tinha mais um do PPS na época, agora não me recordo o nome. Todos. Aquilo lotou o auditório, e aí nós tivemos que fazer um segundo auditório em época que a internet recém tinha chegado no Tocantins. E a Ubra foi a primeira provedora de internet do estado de Tocantins. Eu também tenho uma crônica sobre isso. Isso é um registro. Professor, curiosidade, teve cobertura da imprensa nesses debates? Total. Aí sim. Aí toda a imprensa estava lá. Toda. Escrita, jornal, televisão. Que era muito forte o jornal escrito na época. Não, e televisão também. As televisões se fizeram presentes e não coube todo mundo no auditório. Aí nós tivemos que montar um segundo auditório que era na área coberta. Professor, mas se pregava muito incentivo no início de Palmas, porque nós estamos falando de 92, tinha 2 anos a criação do Estado, né? Sim. Tinha muito incentivo para quem vinha a empreender ou construir qualquer tipo de empreendimento. Foi diferente com a UPA? Foi diferente porque eles, na época, por interesse particular, queriam, e eu escrevo isso também porque nesse livro, só para dar um parênteses, sim, eu não escrevo só a história, eu escrevo os bastidores da história. Como é que foi feito? Como é que eram as articulações, as tramas, as coisas? Isso que eu relato no livro. Então é uma coisa que, agora, 30 anos depois, a gente pode falar tranquilamente, né? Não tem interesse em macular a imagem de ninguém, por isso eu uso codinomes. Eu ia perguntar isso. Eu uso codinomes. Então, todos os, digamos, adversários, digamos assim, para não dizer inimigos, tá? Adversários. Ou os que queriam tirar proveito particular, tal. Todos eles ganharam um primeiro codinome que é Zé. E aí vem, então, o Zé esperto, o Zé futriqueiro, o Zé dedo na cara, o Zé malandro, o Zé safado. Entendeu? Entendi. Então, aí já me perguntam quem leu o livro, né, e tal. E quem é que é esse Zé? Zé é o Zé. Entendeu? Porque eu não tenho interesse hoje, eu quero contar a história. Entendi. E para isso, como tem personagens, e muitos deles ainda estão vivos, outros já faleceram, porque nesse meio também aparece o Zé Chefinho, o Zé Chefão, enfim. E aí, outro lance de importância, nós fizemos uma vez um simpósio, primeiro simpósio sobre alternativas de desenvolvimento regional, onde, dentro desse evento, pela primeira vez, foi questionado o plano diretor de Palmas. Que ano foi isso? 1996. 96. Primeira vez. Nunca tinha sido questionado. Só que aí nós trouxemos autoridades. Veio equipe especialista em plano diretor do Rio Grande do Sul, que tinha montado o plano diretor de Goiânia.
Nós trouxemos da equipe de Jaime Lerner, de Curitiba, na época do prefeito era o Taniguchi, Cássio Taniguchi, veio representante dele aqui. Nós trouxemos representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, especialista em projeto franco-brasileiro de Tecnópolis, que é um outro conceito, para discutir o plano diretor de Palmas. Mas, professor, daí você não acha que são essas questões, essas atitudes de ampliar a discussão que causou esses embates? Porque, pelo que parece, assim, vamos criar Estado, vamos criar Palmas, e vai ser assim e vai estar tranquilo e ninguém vai incomodar. Quando começa a ver essas discussões, são esses embates que causaram isso ou tem mais coisas por trás? Não, uma das que eu falei é a questão de disputa de poder. Querer mandar numa instituição e no seu diretor. Pequeno exemplo de novo. Numa das campanhas, né, chegou na época vereador, e me quis colocar contra a parede para eu entregar um nome, endereço e contato dos pais dos alunos. Eu disse, olha, meu companheiro, isso aí eu não tenho condições, não posso fazer um negócio desse. E aí se vira contra mim, entendeu? Aí eu me torno um inimigo do grupo, entendeu? Quer dizer, coisas assim inacreditáveis. Inimigo de um dos Zés. Dos Zés. E um dos Zés, só para vocês terem uma ideia, depois que então acusaram, né, principalmente a mim, de ter invadido uma área verde, quando isso nunca foi verdade, os documentos comprovam isso. Chegaram com máquinas da prefeitura na frente da Ubra, lá na JK, para derrubar ela. E tem fotos disso. E aí? Isso ninguém sabe, né? Ou quando nós já em 95 decidimos construir o campus onde é que hoje é Teotônio Segurado, né? Na época ela não existia. E nós pedimos uma máquina, ao menos, para abrir estrada. Nos foi negado isso, né? Não, para vocês não tem. E isto gerou, isso também eu conto nas crônicas, isso está relatado nas crônicas, em detalhes. Isso gerou depois encontros em Brasília, tanto com todos os deputados, senadores, com o próprio governador da época, para discutir essa questão. Né? Isso tudo foi fotografado e filmado, porque nós resolvemos abrir a Teotônio Segurado, na realidade, por conta própria, 3 quilômetros. E o acesso que dá hoje seria a antiga 112. Uhum. Isso desde abrir, desde encascalhar, porque houve negação por parte do poder público. Só para você ver onde é que uma instituição que já na época estava sólida e trazendo desenvolvimento para o Estado Tocantins. Então, como é que você compreende isso? E vai ao oposto do desenvolvimento, né? Porque você está querendo retrocesso. Eu me lembro que tinha um slogan que era o Estado da Iniciativa e da Justiça Social. Isso. Nem iniciativa e nem justiça social. Ampla, né? Tinha em parte, mas não toda, desde que houvesse benefício para um grupo político. E qual foi o preço por o senhor ter criado esse embate? Ameaça de morte. O senhor recebeu? Sim. Mas isso aí está no passado, estou vivo. Passei por isso, mas tive que enfrentar. São momentos que hoje você recorda e tal, então a minha resposta está no livro, né? Tá escrita, a história está escrita, e o mais importante é que mesmo hoje a instituição não é mais a mesma. A Ubra hoje até mudou de dono e tal. Sim. Então não é, mas a semente que foi plantada está lá, né? Professor, qual que foi o posicionamento da direção da Ubra no Brasil em relação a isso que o senhor estava vivendo assim? Não, sempre de seguir em frente, de nunca retroceder, nem se atrelar, seguir com a sua proposta, né, educacional, cultural. Para você ter uma ideia, a contribuição da Ubra na área do esporte
Foi uma coisa fenomenal. Tênis de mesa. Porque nós instituímos uma coisa integrada com a educação e com o esporte. Então, construímos, inclusive, um espaço, como você fala, do tênis de mesa. Quem veio inaugurar é o Fran, que era o treinador oficial da seleção brasileira. Ele veio e deu start ali, né? E nós, lá na Ubra, dali saíram campeões, né? Do Brasil. O tênis de mesa, o vôlei, judô, o basquete, o judô também. O judô. Eu fiz várias matérias de tênis de mesa lá que o pessoal falava. Chegava o pessoal Tocantins, tênis de mesa, fica esperto que os moleques são bons. Depois o judô se tornou uma expressão através do Tom Pacheco, né? Que até hoje ainda é representante muito forte aí na área do judô, no estado. Fez um trabalho belíssimo, né? E ele já era campeão, vários. E ele trouxe na época o que recém tinha se tornado campeão olímpico lá em Atlanta, que era o Aurélio Miguel. Sim. Veio para inaugurar o espaço, né? Depois o basquete, depois o vôlei, depois a natação, tudo integrado. Então, era esporte, educação e cultura, tudo de forma integrada. Que não tinha também aqui. Não, né? Não tinha nada disso. Esse conceito não existia. Então, o estudo foi muito novo. Assim, houve vários projetos. E tudo isso também está escrito em detalhes no livro, numa crônica. São as crônicas, né? Tudo crônicas de 1 página e meia, 2 páginas, acompanhado com fotografias. Por isso eu falo que é um registro importante para o município, né? Eu que não saio atrás desse livro, fizemos um lançamento, divulgamos muito e depois o livro está aí. Né? Eu conhecia muito a história do senhor, mas não sabia dessa dimensão, né? Ainda mais retratado em livros. Então, essa conversa está sendo muito boa para isso, né, Renato? Com certeza. Professor, eu sei que hoje, eu acho que o senhor se considera um tocantinense, né? Sim, além disso, eu tenho o título, né, de cidadão palmense e cidadão tocantinense. Mas o senhor pensou em ir embora? Nunca. Nunca? Nunca. Nunca mesmo, e sem demagogia. Inclusive, eu tive a oportunidade de sair 2 vezes. A primeira, quando em 1997 eu saí da Ubra como diretor-geral, porque a Ubra adotou uma metodologia, ou como é que vamos dizer, uma prática de mudar diretores. Por exemplo, o de Manaus foi para Itumbiara, em Goiás, né? E assim eles fizeram várias trocas. O de Itumbiara foi para Ji-Paraná. E aí eu tive, inclusive, um convite. Não, tu vai para uma unidade da Ubra lá no Rio Grande do Sul. Se eu não vou, não quero. Eu vim para o Tocantins, eu gosto daqui. Se eu sirvo para a Ubra, eu fico aqui. Se não, eu saio. E aí eu saí. Depois eu tive um convite, inclusive partiu da época do reitor da Ubra, porque ele era muito amigo do reitor da Universidade Ibirapuera de São Paulo. E ali eles precisavam de um diretor administrativo, havia problemas na universidade, era uma universidade com quase 10 mil alunos. E aí disseram, não, você ganhou... Eu já tinha saído da UBA fazia 3 anos. Certo. E ele, não, você é a pessoa indicada para lá. E eu disse que eu não sairia de Palmas e do Tocantins. Então tive a oportunidade de seguir. E eu não me arrependo disso, né? Porque depois disso, em 2003, eu resolvo fazer um novo curso, que antes nós estávamos comentando, né? Na área de comunicação social e jornalismo. Só que minha intenção era seguir depois para ciência política, porque eu já tinha feito um curso de pós-graduação em ciência política. E aí eu queria fazer o curso de graduação total, né? Mas aí eu descobri uma outra teoria. Isso foi surpresa, né, através do recém-formado na época, né, o jornalista, hoje muito conhecido, respeitado, que é o Lailton da Costa. Da Costa. Né? Lailton Costa. E ele era professor de uma disciplina chamada Teoria da Comunicação. E aí ele falou nessa teoria da folcomunicação. E isso me chamou muita atenção. Isso foi em 2003. Nós estamos em 2024, então faz 21 anos. 21 anos que eu comecei a pesquisar folcomunicação.
e hoje me tornei uma pessoa, pesquisador referente em focomunicação no país. E isso está escrito nesse livro aqui, inclusive, Focomunicação, Antologia Brasileira, Metamorfose da Focomunicação. É o maior livro em focomunicação do Brasil. E o que vem a ser focomunicação? Para falar assim, bem resumido, focomunicação é a comunicação dos marginalizados. É a forma como grupos, principalmente grupos marginalizados culturalmente, reagem diante da mensagem midiática. Como é que eles ressignificam a sua cultura? E mais, a gente estuda dentro da focomunicação, uma das vertentes se chama folk media. Como é que eles hoje, através nessa área, digamos, tecnológica, colocam a sua cultura dentro da mídia? É um caminho inverso. Uhum. Isso eu pesquiso, inclusive, na minha tese de doutorado. Tá aqui, ela faz parte aqui desse livro, Identidade, Mineração e Novas Tecnologias. Como é que isso ocorre? E aí eu trago um dos exemplos, por exemplo, na festa dos reis, né? Festa de reis, né? No começo do ano, né? Dia 6 de janeiro. Por exemplo, uma festa muito antiga na comunidade e tal, da Lagoa da Pedra, como em outras localidades. Eles passam a noite de casa em casa, cantando, tal, pagando promessa, né? E tem todo um simbolismo, cerimônia. E eu retrato isso no livro. Por exemplo, eles pagam a promessa. Então, para pagar a promessa, eles estão com a pessoa, digamos, que vai pagar a promessa, está lá na porta da casa, antes do cara abrir a porta, porque eles cantam, depois que cantam, o proprietário abre a porta, né? Para eles entrar e cantar de novo. Aí a pessoa que está pagando a promessa está do lado de fora, ajoelhada, com uma vela na mão, né? E faz o seu pagamento de promessa. E aí eu registro um caso, por exemplo, de um universitário, inclusive, que estava pagando uma promessa, com a vela na mão e com o celular na outra, filmando o que está acontecendo, para jogar na rede, né? E os familiares e amigos que moram em outra cidade, em outro estado, através da internet, têm um acesso à sua cultura. E o que eles estão fazendo? Eles estão fortalecendo, usando os meios tecnológicos. Só que isso vira também documentário, isso vira programa de televisão, como já virou, né? Várias vezes eu levei, na época, a Rede Sat, era a TV Cultura do Estado, né? Já em 2006, por ocasião da Roda de São Gonçalo, que eu retrato nesse livro. Esse é o meu primeiro livro, que hoje está na quarta, na quarta edição. Então, quando eles vão pagar a promessa, naquele dia, isso eu descrevo não nesse livro, isso vem no livro seguinte aqui, ó, Cultura Quilombola, publicado pelo Senado Federal. Quando então vai a equipe de televisão para lá filmar o pagamento de uma promessa. E ali aconteceu uma coisa assim muito interessante, né? Chega a equipe de televisão, então eles têm um altar num lado, o cruzeiro no outro, enfim. E claro que o cinegrafista, você é cinegrafista, sabe disso, que é a melhor imagem. Então a melhor imagem seria o quê? O altar está coberto, onde é que estão as imagens e as velas. Aí o cara queria levantar a cobertura aquela para poder filmar. Os caras, não pode mexer nisso, não. Não é então, assim, não. Não é, quer dizer, não foi filmar algo, como é que vamos dizer, que foi ensaiado, não, ali é pagamento de promessa, você não toca. Não pode interferir, né? A mesma coisa aconteceu na mesa, muito apertada a casa, uma mesa cheia, porque eles fazem primeiro um jantar. A Roda de São Gonçalo, ela começa com um jantar, e os primeiros a jantar são as rodeiras, as 24 rodeiras, os 2 guias,
E os que tocam o zabumba e a viola, enfim, esses estão lá na roda. E o pesquisador, no caso era eu, também fui convidado, e o cinegrafista teve autorização para entrar nesse primeiro momento. Tá. Para ver, filmar, não para comer. Não, também depois para comer, porque todo mundo que chega nessa festa vai comer. E aí, quando terminou a cerimônia, eles dançam ao redor da mesa e aí eles deixam um pote, né, com farinha e garfo. Né? Farinha no lado, no meio e lá. E o cinegrafista, porque era muito apertado, ele achava que aquele pote estava atrapalhando, né? Então tira esse e deixa os outros dois, né? Nossa. Mas pular em cima dele não pode mexer nisso. Então veja bem, é quando a pessoa não conhece a cultura e acha que não, é o dono tá filmando. Não, tá filmando, mas aqui nós estamos... Sim. Tem um ritual aqui, né, para seguir. Eu retrato, eu explico isso, né? Como isso é importante, você entender a cultura, o que está por trás dessa cultura, enfim. E assim também acontece numa outra vez. Na realidade, nós levamos 3 vezes a equipe de televisão para lá. Isso foi coisa muito muito bacana, porque foi bem divulgado, né? O senhor está falando na Lagoa da Pedra, né? Isso, Lagoa da Pedra em Arraias. Em Arraias, isso que eu queria falar. 460 quilômetros aqui de Palmas, que chega em Arraias, que dá uns 400 quilômetros, e ali entra à esquerda, né? Até chegar na Lagoa da Pedra. Eu tive lá. E aí... Mas não era eu o cinegrafista que queria mudar isso. Não era você, não. Isso aí eu sei. E se fosse até eu faria o registro, mas não foi você, não. E aí, na segunda vez... Você é cinegrafista. E na segunda vez também foi pagamento de promessa. E foi muito interessante, porque era uma época de chuva, porque nós tínhamos sido vitoriosos num concurso Cacá Diegues, aqui do estado Tocantins. Era um edital. Um edital... E aí nós nos inscrevemos para fazer um documentário, que é esse aqui, A Promessa. Né? Então tá tudo interligado, os livros. Tudo ligado. Então, aí nós ganhamos. Aqui está, inclusive, a imagem deles dançando no dia. E foi feito, então, em época de chuva. E aí, nós arriscamos, que só tínhamos um dia, isso era o dia marcado do pagamento da promessa. Bom, é o dia, vamos lá. Equipe de TV, de luz, de tal, de som. E chuva. Aí, como é que nós... Não tem como filmar na chuva, não tem como fazer isso. E aí choveu de manhã, já tinha chovido durante a semana. Uhum. E isso era à noite, isso só acontece à noite, sempre à noite. E aí... De tarde, aí parou a chuva. Ficou uma noite maravilhosa. Conseguimos filmar. Pois acho que foi só isso, porque no dia seguinte já começou a chover. Chuva outra vez. Foi um privilégio. Sim. Bom, filmamos e tal, e aí vem o terceiro momento. Isso aqui já é, então, em 2012. Né? Olha quantos anos. Aí já tinha passado 9 anos, né, da minha... pesquisa. E aí nós vamos fazer o seguinte, ficou pronto, tá na internet, inclusive no YouTube, tá? A Promessa. Nós vamos lá e vamos exibir esse filme. Talvez 98%, 99% daquela comunidade nunca tinha entrado num cinema. Caramba. Nunca tinha visto um filme. Aí nós levamos todo um equipamento de som, com tela, e não tem ambiente lá interno, então tinha que ser externo. Montamos esse ambiente lá. Aí crianças, jovens, adultos chegando, uns poucos sentando na cadeira, outros em lona no chão, outros em pé. E aí levamos a TV junto. Por sinal, na época era o Carlão, né? Que era da Rede Sat, ele estava um tempo Teve lá um tempo na Rede Sat. Teve TV Anguera, Rede Sat, depois voltou para TV. E ele é muito ligado com essas questões culturais. Sim. E tal. E aí ele fez todo um documentário, uma reportagem, uma grande reportagem sobre o lançamento do filme
a promessa para a comunidade que nunca tinha visto um filme curta-metragem, e mais, se enxergando na tela. Se vendo ali. Eles, os atores. Super importante. Quer dizer, isso foi uma coisa espetacular. E isso me realiza. Eu não ganhei dinheiro com isso. E a minha motivação não era dinheiro. Minha motivação era fazer cultura, era produzir material, produzir conteúdo e valorizar essa comunidade quilombola, né? Daí vem, então, veja a valorização desse livro. A questão do prêmio que nós ganhamos em 2010, disputando com 1.001 candidatos no Brasil todo, em 3 áreas. Foi o único do Tocantins, né? Só 2 na região norte. Um de Rondônia e outro aqui em artes visuais, né? Isso não era só o fotolivro, era o fotolivro, eram 30 painéis fotográficos de 90 por 60, tudo com imagens da comunidade. Aqui dentro desse livro tem mais uma quantidade de livros. Aí nós fizemos 12 selos de correio. Selos de correio que podiam ser usados, né? Uhum. Todos selos diferentes com imagens da comunidade sob aspecto cultural. E a mesma comunidade, professor? A mesma comunidade. 12 cartões postais diferentes um do outro e cada mensagem. Então eu escrevi os textos atrás, todos eles diferentes um do outro, mostrando aspectos da história da comunidade, a própria comunidade, a Roda de São Gonçalo, enfim. Além disso, um quebra-cabeça de 1,5 m por 2, uma coisa assim, muito grande, um quebra-cabeça. E com isso nós saímos no estado. Aí eu fiz um projeto de extensão da universidade a partir do prêmio, em convênio com a Fundação Cultural do Estado Tocantins na época, né? E saímos no estado onde tinha a universidade, e aí vinham escolas, as próprias cursos da universidade, a gente falava sobre esse trabalho. Então, no mestrado surge Cultura Quilombola na Lagoa da Pedra. Então, esse é o resultado do mestrado. Na realidade, até uma tese de doutorado. Uhum. E aí, depois vem, então, o doutorado, que eu retrato nesse último livro lançado. E isso fez com que nós lançássemos, eu e a falecida professora Verônica Dantas, Sim. montamos um livro, Folcomunicação no Tocantins. Participação de vários também professores e tal. Comunicação, cultura e identidade, né? Isso aqui eu lembro desse livro aí. É uma coisa assim que eu vejo com muita alegria a gente poder ter publicado. É o primeiro volume e já tinha material para o segundo. Eu tenho material, só que ela ficou com grande parte disso no seu computador. Faleceu, infelizmente, né, de câncer, com 48, 49 anos. Muito prematuro, muito cedo. Mas eu ainda quero, né? Apesar que minha esposa disse, não, tu já escreveu que chega. Professor, vai agora te dedicar para outra coisa, né? Fazendo uma reflexão aqui, como a vida da gente é interessante, né? O senhor implantou a UBRA no Tocantins. De repente o senhor vai sentar na cadeira lá como aluno da universidade que o senhor criou. Em uma aula o senhor conversa com um recém-formado professor, no caso o Lailton, e de repente dessa aula surgiu tudo isso. Exatamente. A partir de 2003 começa a mudar. Até ali minha vida toda era voltada para a gestão. E aí começa uma vida, mesmo que eu tinha já uma vida de pesquisa anterior, mas relativa, e a partir dali eu me torno um pesquisador da área da folcomunicação, que se torna, inclusive, nas palavras do José Marques de Mello, que ele escreve isso dentro desta obra. Era a maior autoridade, ele é falecido agora, faleceu durante o meu doutorado. E aí ele escreve, né, como surgem as revelações no país, né, ainda mais no norte do país, né, e retrata os trabalhos na época que eu já tinha feito, fora os outros que ele nem conheceu, né, que vieram depois, né, esses trabalhos. E aí eu fico assim
como é que eu vou dizer? Eu me sinto realizado por conseguir fazer trabalho nessa área, em primeiro lugar, por ter sido aceito nessa comunidade. Certo. Para você ter uma ideia, isso não é uma coisa fácil. A comunidade quilombola Lagoa da Pedra é a primeira comunidade a ser reconhecida como quilombola no estado de Tocantins. É a primeira. Era uma comunidade isolada. Eu retrato facetas dessa comunidade nos meus livros, tanto no Cultura Quilombola, como aqui nesse Mineração e Identidade, como eles se sentiam discriminados, como eles enfrentavam. Então, uma das coisas, é bom também que se fale, talvez seja a comunidade hoje mais pesquisada e retratada no país, como comunidade quilombola. Mas provavelmente depois que o senhor deu visibilidade. Sim, através desse trabalho do senhor. Exato, tudo começa ali, tudo começa com essa pesquisa. Porque não havia registro dessa comunidade. É uma comunidade que até essa época você não encontrava nenhuma fotografia. E como é que o senhor chegou até essa comunidade? Em primeiro lugar, o que me despertou foi a aula de teoria da comunicação, já falamos do professor Ailton, e aí eu comecei a estudar Fal-Comunicação. Dentro da Fal-Comunicação, eu poderia estudar qualquer comunidade marginalizada, urbana ou rural. E aí são muitas. Sim. Isso pode ser na periferia de uma cidade, isso pode ser um grupo indígena, isso pode ser um extrativista, pode ser um ribeirinho, né? E na época, essa palavra quilombola para mim era nova, e era nova no Brasil também. Ela já existia. A Constituição de 88, ela inclui isso na Constituição, o reconhecimento dessas comunidades. Mas na época do Fernando Henrique Cardoso, não foi feitas as leis complementares. Sim. E foi só com o governo Lula, o primeiro governo Lula, que ele fortalece a Fundação Cultural Palmares para começar um processo de reconhecimento dessas comunidades. Isso começa com 2003, justamente na época que eu me defronto com a Fal-Comunicação. E aí, com isso, né, tendo acesso a isso, então, comunidade quilombola, a primeira que surge é a Lagoa da Pedra. E aí eu tive a ideia, não, eu vou pesquisar, eu sabia que tinha, aí eu participei de uma conferência dentro, por sinal, lá da UAB, onde tinha inclusive representantes da comunidade quilombola Lagoa da Pedra, 3. E aí eu tive um rápido contato com eles, mas eram muito distantes, não tinha confiança nenhuma, e tinha uma pessoa chamada Ione, que depois veio a falecer. Eu faço referência a ela, inclusive, dentro desse primeiro livro. Ela era secretária de Cultura, que viabilizou, que levou ao prefeito, na época, a possibilidade de documentação. Olha, isso aqui é uma comunidade quilombola e é garantida agora pelo governo federal para poder ser reconhecida. Então, ela viabilizou. E aí eu tive contato com ela. E antes disso, eu cheguei aí até a comunidade da Malhadinha, em Brejinho de Nazaré, para ver a cultura deles. Aí, justamente no dia, eles tinham uma festa, só que dançaram forró a noite toda. Não, para pesquisar forró eu vou para o Nordeste. Não numa comunidade quilombola. Já não era cultural ali, não. Era, aí mas não era, né? Aí, na época, a Joana Euda, historiadora, que era ligada à Fundação Cultural de Palmas, chegou para mim e disse: Tesk, se tu quer pesquisar uma coisa diferente, tem uma coisa chamada Roda de São Gonçalo, lá na Lagoa da Pedra, em Arraias. Bom, eu nem conhecia a Lagoa da Pedra, não conhecia nem Arraias, e Fal-Comunicação já estava estudando há mais de ano toda a questão da teoria sobre Fal-Comunicação. Participei de congressos nacionais do Intercom, que é o maior congresso de comunicação do país, e focando em Fal-Comunicação. Sempre, aí já fui nos grupos, nos GTs, para poder aprender mais. E aí eu disse, tá, vou fazer isto. Como eu não tinha carro, eu tinha um carro, mas ele tinha que ficar com minha esposa, como é que eu ia me
chegar na Lagoa da Pedra. 400 e tantos quilômetros. E aí eu fiz, então, na época, falei com o Di Cesare, que era o presidente da Fundação Cultural de Palmas. Músico ele? Músico e advogado, né? E, Júlio César Machado, né? E mostrei para ele o projeto. Eu disse, olha, todo o material produzido nessa pesquisa, se você apoiar, isso vai ficar para a Fundação. Né? Mas eu preciso pelo menos um carro, um motorista, claro, e aí tá, concordou. Ele já me conhecia também da Ubra, acreditou no projeto e forneceu então carro e motorista. Só que como isso é um trabalho, esse trabalho de foco comunicação não é só um registro como um jornalista faz. Não, você chega lá meia, 1 hora, 2 horas e acaba. Não, você tem que ter uma imersão. Sim. Então você tem que ter um trabalho e conhecer antropologia. Eu estudei antropologia. Para fazer esse trabalho, como eles têm tradição oral, a grande parte, naquela época as pessoas não sabiam sequer ler, então era tudo conhecimento de pai para filho. Então você tem que, sob o ponto de vista da história, metodologia e da pesquisa da história, você tem que conhecer pesquisa oral, né? E aí eu tive que estudar, né, a metodologia da história para fazer a pesquisa em tradição oral, né? E aí eu tenho que estudar várias outras áreas, a própria, como eu já falei, história, antropologia, como se comporta a cultura dentro desse ponto de vista antropológico, né? É um trabalho muito mais amplo dentro da área da comunicação. E esse trabalho todo, isso dentro do curso de comunicação social. E aí a minha orientadora era uma historiadora, na época professora da UBRA e da Universidade Federal, que era Jussiene Ricarte Apolinário. Hoje está na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Ela mudou lá para a terra dela. Então eu tive uma facilidade muito grande por causa dela também, que me deu todas as orientações. Só que aí surgem os impasses, né? A universidade disse, não, isso aqui não é um TCC, isso é muito mais. E a própria professora disse, olha, isso aqui, só ampliar um pouquinho já é uma dissertação de mestrado. Guarda esse material para depois. Não, depois eu faço outro. Aí trabalhando mesmo. Aí, é muito complicado, né, professor? A gente aí fez mestrado aí eu muita sei, pesquisa. Aí tive que ter autorização da universidade para apresentar um TCC que ultrapassava, era o dobro do limite máximo de uma monografia. Mas que abriu resultou uma exceção, então. Que resultou nesse livro. E aí depois, quando eu faço a proposta, o projeto para o mestrado em Ciências do Ambiente, porque eu junto muitas coisas. Por exemplo, minha formação inicial era Ciências Humanas, e aí eu já tinha feito Ciências Sociais Aplicadas, com jornalismo, e aí eu vou para Ciências do Ambiente, focado em cultura e meio ambiente. Eu reúno toda, já digamos, essa bagagem acadêmica nessas áreas e vou para a Ciências do Ambiente e faço esse projeto. E aí o meu orientador era um geógrafo também na área da educação, que era o professor Lamadrid, cubano. E aí eu apresento um projeto de mestrado. Ele diz, meu Deus do céu, não faz isso não. Reserva esse material porque tu já tem material para um doutorado. Se não doutorado, eu faço outro. Aí, isso era inconcebível na época, né? Mas eu usei toda a minha capacidade e escrevi também veja, isso aqui, esse livro, ele tem quase 300 páginas, 295 páginas em livro. Esse foi do mestrado. Do mestrado. E onde eu registro exatamente por exemplo, eu faço análise não mais da Roda de São Gonçalo, aí vem os rituais, os símbolos e a rede de significados
das suas manifestações culturais, um processo fol-comunicacional de saber ambiental. Então eu ligo pela primeira vez a fol-comunicação com as teorias da ciência do ambiente. Isso é talvez um trabalho único nesse enfoque no Brasil. Foi disso que o senhor passou a ser referência, esse trabalho do senhor, sim, em fol-comunicação no país. Sim. E aí vem o doutorado, o projeto de doutorado, na época, Identidade, Mineração e Novas Tecnologias, uma análise fol-comunicacional das transformações e permanências na comunidade quilombola Lagoa da Pedra em Arraias. Esse trabalho se torna extremamente interessante, porque isso aqui reúne 13 anos de pesquisa. 13 anos de pesquisa estão aqui dentro. E aí eu mostro também em fotografias, retrato isto, e aí eu trago, eu faço um recorte, desde que ela começa em 1853, ainda como escravos, trabalhando nas minas de ouro, em Arraias, e aí eles fogem, eles se escondem, tanto esses na Lagoa da Pedra como os Calunga, né? Então eles vão em regiões de difícil acesso e isso tem registros históricos, né? Onde eles procuram essas pessoas e não acham. E eles são descendentes desse povo, né? E aí eu começo, é o primeiro recorte. Depois eu vou como é que acontece a evolução. Aí chega a época em que alguns saem e vão para Goiânia, tal, ou Campos Belos, enfim, vão procurar, vão sair. Depois vem uma outra etapa onde eles começam a se organizar. Aí vem a sua cultura. Como é que eles se organizam como cultura? Como uma comunidade unida, né? Depois vem a etapa do reconhecimento. Quais são as mudanças que ocorrem quando vem o reconhecimento por parte da Fundação Cultural Palmares, né? Os conflitos que acontecem. E, por último, quando agora eles são impactados pela mineração, principalmente com a Itafos, uma empresa canadense, que com o apoio do próprio Estado na época, simplesmente compram as áreas e queriam tomar conta da comunidade quilombola Lagoa da Pedra também. Aí entra o Ministério Público, minhas pesquisas já eram fortes, eu era consultado também, para resistir, para não entrarem nessa comunidade, né? Protegerem essa comunidade. E aí eu pego depoimentos e eles conversam, eles falam. Não o que eu, como pesquisador, acho, como é que eles entendem esse impacto da mineração. Essa comunidade surge por impacto de mineração. E agora, novamente, no século XXI, eles são impactados novamente pela mineração, não pelo ouro, pelo fosfato. E aí, e as novas tecnologias. Quando eu entro lá em 2006, eles fazia 20 dias que tinha sido instalado um orelhão via satélite. Olha, eu nem sabia que existia orelhão via satélite. Não, já sabia. Não tinha nem celular, nada. Então, fazia pouco tempo, não tinha inaugurado ainda os banheirinhos, o poço, tudo já feito pela FUNASA na época. Era um convênio dentro do reconhecimento de apoio para fazer isto, né? A energia elétrica recém não tinha sido inaugurada quando eu chego lá. Já estava instalado, mas não estava inaugurado. Professor, e como que eles conseguiram preservar essa cultura esses anos todos, com esse isolamento todo? Talvez por serem uma comunidade muito isolada, só que isolada e discriminada. Aí eu retrato no livro, inclusive, uma das coisas que foi falada lá pelo Rui Mar. Ele era o presidente, na época, da associação da comunidade. O professor Lailton estava junto e ouviu isso. Inclusive foi registrado em jornal. Antes eu falei, a comunidade mais retratada. O jornal Tocantins tem grande participação nisso, quando era impresso. Nós tivemos, ao todo, entre o jornal Tocantins e os outros jornais impressos, 19 capas inteiras de jornal. 19. É muito. Tudo retratando a comunidade e a pesquisa associada. Fora recortes, fora pequenas notícias, sabe? E eu tenho tudo isso, e eu trago em parte isso dentro desse livro aqui. E mostro depois com internet, as
sites na internet que divulgam, enfim. E aí, o que ele ouviu também, isso em 2006? O Ruimar diz assim: eles, quando ele fala em eles, são os de fora, os que não são da comunidade. Uhum. Eles escurecem a gente. Bom, eles são pretos. Brilham. O que ele quer dizer com isso? Aí ele diz, não, escurecer a gente significa ignorar. Significa não dar atenção. Significa criticar. Porque eles têm que caminhar 3 quilômetros até chegar na escola, chega com o pé todo enlameado e tal. E aí vem uma coisa que eu ponho neste livro, nesse último livro, um depoimento muito forte da dona Valci, menciono o nome porque tem autorização para isso. Quando ela então diz assim, eles, novamente eles, os de fora, os que não eram quilombolas, né? Nos chamavam, nos apelidavam de os sujos. Esses são os sujos. Por quê? Por que os sujos? Aí ela diz assim, e aí vem a surpresa, né? E está escrito isso. Porque tudo foi gravado, tudo era gravado e depois transcrito. Com autorização. Nós éramos sujos mesmo. Aí vem o mas. Mas você sabe por quê? Nós não tinha água nem para beber. Não tinha como. E aí? E aí já tem um depoimento que eu já tinha feito também, esse registro. Quando a dona Senhorinha me fala isso, mãe do seu Ruimar, que já é falecida, nós tínhamos que cavar cisterna. Um buraco, na realidade, grande, não era nem um poço, como nós conhecemos, uma cisterna. E esperar que vertesse água assim, de canequinha em canequinha. Dessa água nós tínhamos que dar para os animais, nós tínhamos que pegar para fazer comida. Não sobrava água para banhar. Você já pensou? Uhum. Então, como é fácil discriminar alguém... Sem saber a cultura, sem saber a história. Chamar eles de sujos, e ele se reconhece como tal... sem conhecer a sua história e sem fazer nada. E aí entra a importância das políticas públicas para acudir isso, para reverter isso. E aí entra na época a FUNASA, que hoje não existe mais a FUNASA, existe outro órgão, né? Que constrói, então, que faz o poço, que distribui essa água para todas as casas. E aí você tem que ver um povo lindo, povo limpo, povo bonito, que gosta de se arrumar, entendeu? E eu acho que escrevendo isso do jeito que eu escrevi, retratando isso, mostrando isso, eu acho que O que mais surpreendeu o senhor quando o senhor começou esse trabalho? Primeiro eu queria saber se, a hora que o senhor entrou lá dentro, o senhor tinha noção de tudo isso que o senhor ia escrever sobre essa comunidade, essa quantidade de obras. E o que surpreendeu o senhor mais assim? Porque a gente já está falando dos anos 2000, não é? 2005 comecei os primeiros contatos, 2006 entrei na comunidade para conviver com eles. Assim, talvez se o senhor contasse isso fora do Tocantins, as pessoas falam, não existe esse isolamento. São várias surpresas. O que eu posso te garantir quando eu começo essa pesquisa é porque eu me senti motivado e eu tinha que também cumprir um protocolo, digamos assim, de universidade e terminar um TCC, que se tornou um primeiro, na realidade depois vai virar o primeiro livro. Jamais, quando eu entrei e comecei a pesquisar, eu imaginei que isso daria essa dimensão. Nunca. Nunca. Pensar de que, não, eu vou escrever muitos livros. Não, eu tinha ideia, como eu já falei em relação ao Uber, que eu tinha material que um dia publicaria, e esse livro foi publicado depois dos outros, menos esse último que vem depois desse, os outros tudo antes. Nunca tinha imaginado, nunca imaginei ganhar um prêmio nacional, não imaginei ganhar um prêmio estadual na área
de audiovisual, onde eu fui um dos diretores de produção. Nada disso passava na minha cabeça. Isso é no caminhar que você vai descobrindo as possibilidades e mais. Veja bem, eu começo na graduação em jornalismo e sigo até o doutorado com esse trabalho. O mesmo tema, né? Poderia seguir para o pós-doutorado, mas eu, nesse momento, não quero, porque eu teria que ir para Portugal, né? E talvez para a África. Portugal, para onde começa a Roda de São Gonçalo. Ali, 1200 e pouco, né? Eu escrevo essa origem dessa história aqui no livro, né? E talvez uma das comunidades da África, para ver as semelhanças e as diferenças hoje. Então, eu tenho até o projeto, mas hoje eu estou aposentado. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor fala em tecnologia, né? O que a tecnologia mudou hoje nessa comunidade quilombola? Não, mudou tudo. Muda tudo. Desde a maneira de se comunicar, de se relacionar, de estar em contato com o que vem de fora, né? Então, muda muita coisa. Muda o comportamento. E eu acho até que, eu não vou saber dizer, até quando eles vão ter a Roda de São Gonçalo. Então, você ia falar assim, isso não é ruim para a cultura, porque acaba aprendendo uma cultura nova. Vai depender das lideranças deles, de envolver os jovens com essa conscientização, né? Aí vem um outro trabalho que teria que ser feito por parte da área cultural, de arraias e tal, de motivar eles a não perder essa riqueza cultural que eles têm. E tem muitas outras, algumas eles já perderam. A folia, por exemplo, é uma coisa muito interessante que eles têm lá. Eles têm algo assim que me chamou a atenção muito, muito. Festa de São João todo mundo sabe como é que é, né? Festejar com a fogueira de São João e tal. E lá eles têm, cada um faz a sua fogueira. Não tem uma fogueira central. E aí eles vão, se visitam um ao outro e tomam ali, né, alguma bebida, um bolo e tal. E tem uma coisa no dia de São Pedro e São Paulo, que é no dia 29 de junho, que se chama a Festa dos Viúvos. Olha que interessante. Aí Festa dos Viúvos? O que é isso? Lá vai eu pesquisar, e de noite, né? Na fogueira. E tinha dois, uma mulher e um homem. Esse já faleceu, inclusive, também ano passado, retrasado. E eu tenho até fotos dele, eu ponho lá o depoimento dele. E aí, então, eles têm uma fogueira, também fazem bolo e também tem o vinho, que eles chamam, na realidade é uma cachaça, né? Que eles distribuem. Aí eu perguntei para ele, mas vem cá, você festeja a morte da sua mulher? Porque festa dos viúvos, sim, fazendo festa, distribuindo bebida, comida. Se não, finados a gente lembra a morte. Aí tem toda uma cerimônia aqui, eu mostro inclusive como é que é finados, tá? Eu apresento praticamente todos os aspectos culturais dessa comunidade, que é riquíssima, que não tem nem tempo aqui no podcast para falar. Aí ele diz assim, sabe o que a gente festeja aqui? Eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho, pois pude criar os meus filhos. E é isso que nós celebramos, não a morte, a ausência. Muito interessante. Você já pensou o simbolismo e o que eles estão ensinando aí? Isso é uma aula. Sim. Isso é uma coisa que na cidade você não vê. E você vai lá no interior e você vai se defrontar com uma riqueza cultural dessa natureza. Quem mais foi beneficiado, o senhor ou eles, com esse trabalho? Acho que os dois, porque uma das coisas, um dos aspectos, em primeiro lugar, eles ganharam uma visibilidade muito grande. A partir daí começou a acontecer as feiras de agricultura familiar dentro da comunidade,
Quando foi lançado este livro, as famílias ganharam um exemplar. Os São mais famílias. Eram na época pessoas perto de 200 e pouco. Famílias, eu não vou saber precisar exato, mas perto de 40. Todas. E os mais novos, os netos e tal, que estavam na escola, liam para os mais velhos. Olha que bacana. Muito legal, né? Liam. Né? Uhum. Tanto esse, também todos ganharam o livro. Esse também, eles estavam envolvidos. Na Feira do Livro aqui, veio o Rui Mar, com a esposa dele, e deram depoimento. Nada escrito não, falando assim. Né? Lembro que tinha o Salão do Livro. Sim, e aí era aquele momento de lançamento de livro. Foi muito interessante. E um aspecto sobre o Rui Mar, quando eu conheci ele em 2005, aqui em Palmas, nessa conferência da igualdade racial, aí ele era muito tímido, não falava quase nada, né? Nem com a gente eu estou falando. E aí nós chegamos lá e começamos a desenvolver a importância, as lideranças e tal. Para você ter uma ideia, eu não sei precisar exatamente a data, mas eu retrato isso aqui está nesse livro, 2010, eu acho. Aí ele vai e se inscreve na representação do Tocantins dos agricultores familiares. Aí vai um grupo para a conferência em Brasília. Ele é selecionado também. Mais de 1.000 agricultores familiares em Brasília. Olha o que aconteceu. Ele foi escolhido para falar em nome dos 1.000 na presença do Lula e de 3 ministros que estavam à mesa. E ele fala livremente nessa conferência, representando os 1.000. Sai da Lagoa da Pedra. Agora, eu pergunto no Tocantins, quem é que sabe disso? Pois é. A importância disso. Eu me ofereci na época, olha, eu posso dar palestras, conferências sobre isso em vários locais. Mas, infelizmente, o poder público é míope. Não percebe a importância de pegar pesquisadores. Só que eu não posso bancar minhas viagens para Araguaína, para Gurupi. Eu não tenho cacife para isso sozinho, eu não tenho condições. Hoje já estou, como te falei, já num outro projeto, mas olha a riqueza que a gente tem para poder incentivar pesquisadores, incentivar a sociedade, mostrar para a sociedade a importância da cultura local, de quilombolas. Muitos nem sabem o que são quilombolas. Não sabem. Você entendeu? Quer dizer, nem sabe o conceito, não sabe como vivem, não sabem e principalmente a sua importância cultural. E aí, se você pegar da criação do Estado até os dias de hoje, sempre teve Secretaria de Cultura. Sim. E não estão vendo isso. Pois é. Infelizmente. Professor, o senhor acha que o senhor já escreveu tudo sobre os quilombolas ou ainda vai vir mais alguma coisa? Não, eu acho que dos quilombolas está aí. Né? Acho que é um acervo razoável. E não é que não falta vontade, né? Mas desenvolver uma pesquisa não é uma coisa assim muito fácil. Você precisa de tempo. Para fazer essa pesquisa com quilombolas, fiquei semanas, cada vez que eu ia. 4 dias, 5 dias, uma semana hospedada com eles, convivendo com eles, indo dormir quando eles iam dormir, acompanhando quando eles fazem a farinha, como eles fazem, todo o processo, escutando eles, escrevendo, fazendo meus diários de campo, né? Eu ia dizer diários de bordo, né? Os diários de campo, escrevendo, anotando tudo. E aí resulta nisso, entendeu? E o senhor não foi recebido com desconfiança, não? No começo? Claro. No começo, no primeiro dia nós chegamos à noite. Chegamos à noite já, né? Na família. E quem me leva para dentro é a Ione. Né? A Ione.
E aí você vê, de repente, alguém lá olhando pelos cantos ali. E aí, isso que eu digo, fazer um projeto desses, você tem que ter um preparo psicológico. Você tem que... Como eu já tinha vivido uma experiência transcultural, para mim foi mais fácil, digamos assim. Para eles, eu tenho um biotipo completamente diferente de um quilombola. Sim, eu não sou afrodescendente. Aí as pessoas me perguntam como é que ocorreu isso, você, um cara que tem um biotipo diferente, quem olha para mim parece que sou um europeu, apesar que eu sou brasileiro, mas nascido num outro local. E aí é feito todo um trabalho. A Ione me encaminhou, mostrando que eu era da universidade, era um projeto que ia ajudar eles. E eu ainda disse na época, se isso funcionar, eu posso até retratar isso num livro, só que eu não sabia que tipo de livro. Mas eu gostaria de retratar. E não era, porque a Roda de São Gonçalo eu vou descobrir durante. Eu vou lá para conhecer a comunidade. E aí eu vou, como eu tinha ouvido da Joana Eu, da Roda de São Gonçalo, tá, vamos ver o que é isso, se dá para retratar. E aí eu descubro a importância desse evento. Aí eu vou atrás, aí eu vejo cada detalhe. E aí eu vou mostrando, em primeiro lugar, para eles a importância. Só que o inusitado aconteceu. Só isso é uma história à parte. A Ione chega e me apresenta. Tá, tudo bem. Para a família, que é uma das famílias líderes lá onde é que morava o Ruimar, que era o líder da comunidade. O pai, a mãe, os irmãos, a irmã, que era professora da universidade. A irmã dele era a primeira pedagoga da comunidade, que se formou na Universidade Federal. Eu, inclusive, faço menção da obra dela, do TCC dela, aqui dentro do livro. E aí vem a parte surpresa. Tá, o professor Tess está aí, quer fazer a pesquisa, só que tem um detalhe, ele vai ter que morar com vocês. Você já pensou? Você receber uma pessoa na sua casa que é completamente diferente, um biotipo completamente diferente, que você nunca viu na vida. Abrir a sua casa. Quando um filho tem que sair da cama dele, vai dormir no sofá para você poder dormir ali. É muito complexo. E contar a história deles para um cara estranho já te põe na situação inversa. É complicado. É complicado. Extremamente assim. Você fala, nossa, Olha a habilidade que um pesquisador tem. E quanto tempo o senhor levou para que eles. Quanto tempo levou para que eles confiassem completamente no senhor para. Sim, aí vem um processo. Em primeiro lugar, uma coisa que eu sabia já, porque eu tinha então já estudado antropologia e tal, quando você faz uma pesquisa dessa, você não vai de mão vazia. Uhum. Porque, claro, eles teriam que dar alimentação e tal, mas aí você leva uma compensação. Aí foi um grande erro, né? Eu sabia que eu tinha que levar, então levei arroz, levei feijão, levei farinha comprada aí no mercado. Na realidade, eles plantam arroz. Eles plantam feijão. Eles fazem farinha muito mais gostosa do que essa que você compra aí no mercado. Eu trouxe a farinha de volta. Cara, aí foi a primeira pancada, né? Uhum. Putz, rapaz, errei em tudo. Errei em tudo. Mas, logo trabalhando, mostrando a importância, o que você veio fazer, como poderia beneficiar eles, registrando essa história, e estava no auge, eles estavam recém-reconhecidos como comunidade quilombola, isso tinha que ser divulgado. E logo na primeira visita, o professor Lailton estava junto, já houve uma capa inteira de jornal Tocantins. Tá, com fotos e tal, comunidade. E aí nós já uma denúncia no primeira reportagem. Por que essa comunidade é tão rejeitada? Não passa na porta do banco. Não tem o Pronaf, o financiamento para a agricultura familiar. Né? E aí acontece outra coisa interessante. Também está registrado no livro e com fotos.
o Massuia, ele era superintendente do Banco Brasil. Não sei se tu... Lembro. Massuia. Depois virou secretário de Estado. Exato. Na época era superintendente do Banco do Brasil. De manhã cedo ele recebe o jornal. E justamente nessa época o Banco do Brasil estava lançando um projeto novo de financiamento para a agricultura familiar. E se defronta com essa reportagem. O que ele faz? Ele liga para o gerente de Arraias e diz: tu conhece essa comunidade? Ele diz: eu já ouvi falar, nunca tive lá. Então tu vai... O jornal só chegava tarde. Em Arraias. Em Arraias. Tinha saído da capital. E só chegava tarde. E aí ele diz: pega esse jornal e vai para a comunidade. Oferece O financiamento. Já deu o primeiro... Aí, isso retorno, nós nem né? sabíamos nesse momento, né? E aí ele vai lá, a comunidade se reúne, olhando com desconfiança para um representante de banco. Olha, se nós nunca somos recebidos no banco, que eles não tinham tinham que apresentar garantias, né? Sim. Não, vai apresentar o quê? Eles não têm um documento da terra. Isso vem logo depois, quando então o governo do estado ele reconhece individualmente, não como território. Era para ser como território. E o estado, não sei se usa de malandragem ou não, mas reconheceu individualmente a posse dos quilombolas da terra. E aí ele vai, e aí ele faz uma reunião, eles todos desconfiados. Aí ele diz: tá, o que vocês precisam? Nós podemos fazer uma fábrica de farinha, financiar uma fábrica, porque eles fazem farinha, né? Eu acompanhei todo o processo de produção de farinha, inclusive. E aí eles dizem: não, mas o que adianta nós termos uma fábrica de farinha se sequer temos um trator para arar nossas terras? E eu ainda fotografo, e está aqui registrado isso, e também aqui nesse livro em parte, mas principalmente aqui, a roça de toco, né? Sabe, a coivara, né? Sei. Mete o fogo. Assim eles trabalham com muita dificuldade. Não, ou outras vezes conseguiam um trator que primeiro fazia as fazendas dos grandes, e quando vinha ainda quebrava no caminho, e aí eles faziam, mas plantavam atrasado, colhiam mal. Aí ele disse: não, então nós vamos ter que rever, financiar, quem sabe, então, um trator. E nisso eu sou avisado. Eu era ponte. Entendi. Entendeu? Como pesquisador, então, não era só um pesquisador, já era um pesquisador e um interventor social em favor deles. Isso foi bom porque deram mais confiança para o senhor, eles passaram a confiar. Não? Com certeza. Aí, e simultâneo, mas isso foi logo depois, porque antes disso, 2 meses depois que a Ione me introduz, ela morre. Ela falece aqui em Palmas, repentinamente. Nem se sabe por que ela morreu. Falei com ela ainda 2 dias antes, e 2 dias depois essa mulher está morta. Aí toda aquela confiança que tinha na Ione passou para mim. Aumentou a responsabilidade do senhor. Claro, muito. E eu estava disposto a ajudar eles, né? E aí começa a conhecer as famílias, começa uma, começa outra, vai indo devagarzinho. Isso não acontece automático. Sim. Isso vai devagar, você vai conquistando a confiança e tal. E aí vem essa questão do trator. E aí dizem: não, vamos fazer então um financiamento para um trator. Faz todo o projeto. E aí vem outras reportagens. E mais capa inteira de jornal, e mais informação, e eu escrevendo muito e fotografando. Aí chega então numa das feiras da agricultura familiar, e aí o banco diz: não, nós não vamos mais financiar. Nós vamos mudar o projeto. Quem vai não financiar, quem vai patrocinar isso é a Fundação do Banco do Brasil, a custo zero. Olha, interessante. Aí sim. E aí vem uma história que eu também retrato. Quando numa feira de agricultura familiar, isso é divulgado, eu acho que é 2006.
Já tinha, inclusive, terminado. Não, o livro não tinha sido publicado, mas eu já tinha terminado. Está fazendo 18 anos que eu finalizei meu curso em comunicação social e jornalismo. Está fazendo agora, em agosto. 43 anos que eu formei pela primeira vez, né? Quando eu fiz 25 anos da primeira formatura, eu fiz a segunda, né? Isso depois de eu ter passado no doutorado. E aí, então, chega na agricultura familiar, o Banco do Brasil, representante da Fundação do Banco do Brasil de Brasília, lá na comunidade. Cheio de gente, muita gente, acho que tinha mais de 500 pessoas, porque eles reúnem, né, todas as vizinhanças. Aí, para sacramentar, dizer que vai acontecer, eles trouxeram uma chave de papelão, dessa altura assim, para entregar. Olha, vocês vão ganhar pra foto. E aí, os quilombolas, a gente se perguntaram para o Rui Mar, que era o presidente, tá, me diz, onde é que tu vai enfiar essa chave? Vai ligar o quê? Entendeu? Só que 2 meses depois, eu recebo a ligação do Rui Mar. Vai junto, eu estou indo com o gerente aqui do Banco do Brasil, reunião no Palácio, era o Marcelo Miranda, o governador. Estava lá o presidente do Banco do Brasil, nacional, estava todo dentro do palácio. Rui Mar foi chamado, entrega a chave do trator, e o trator estava na frente do palácio. Olha que legal. Resultado de um trabalho de pesquisa. E esse trator está lá até hoje. E isso eu retrato também nos meus livros, né? A importância de uma pesquisa e intervenção social. Que muda, né? Transforma a vida de uma comunidade toda, né? Muda, e eles têm esse trator até hoje. Quer dizer, isso é um dos aspectos dessa pesquisa. Então, eu me sinto, mais uma vez, assim, realizado por contribuir. Até hoje, eu sou amigo, eles me ligam, a gente conversa. E é uma satisfação, assim, você ter contribuído com o bem-estar de uma comunidade. Professor, eu sei que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Demais, né? A gente vai acabar marcando outro dia aqui para o senhor voltar aqui para a gente conversar mais. Mas hoje, se o senhor tivesse que fazer uma comparação em termos de importância, o que foi mais importante na vida do senhor? Escrever sobre a comunidade, esse projeto, ou a criação da universidade, da UBRA? Olha, é uma pergunta bastante difícil. É muito difícil. Porque são coisas diferentes que se sucedem, porque a implantação de uma universidade da forma como aconteceu é uma coisa extraordinária. Com certeza, é um marco. E mais no aspecto que aconteceu, de quando era para implantar apenas ensino fundamental e médio e superior, nós começamos e avançamos, nós vamos começar do maternal. Isso foi iniciativa minha. Uhum. Nós vamos por inglês desde a primeira série. Nós vamos criar um projeto de esporte. Nós vamos trazer a pós-graduação para formar tanto os nossos professores como os do Estado. E aí, só um adendo rápido no pós-graduação em Ciência Política, foi o primeiro curso de pós-graduação do Estado do Tocantins. Se inscreveu o então deputado federal Gismar Gomes, que depois veio a ser secretário de saúde e tal. Uhum. Com esse curso, abriu, como se fosse abrir a mente, e mudaram os seus depoimentos, as suas manifestações dentro da Assembleia. E ele começou a questionar uma série de coisas. E ele fazia parte do grupo. Sim. E isso, assim, como é que eu vou dizer? Ele relata isso. E eu relato isso nesse livro. Esse aqui. Maior Desafio. Maior Desafio. Eu ponho ali os depoimentos dele, que ele começou até a sofrer pressões. Por quê? Ele estava começando a pensar diferente, né? Uhum, claro. Ampliou, a partir da ciência política, né, os seus horizontes, começou a enxergar e a luta contra o coronelismo. Né? E já era médico, né? Sim, claro. Muito bacana, professor. Te queria agradecer demais a presença do senhor aqui. Eu só queria fazer uma pergunta para o professor. É o seguinte, eu vi que o senhor falou sempre assim, que o senhor não... Foi um trabalho muito elaborado, né, que demorou tempo e tal. Aqui está retratada a história um pouco de Palmas, um pouco do Tocantins e de uma comunidade quilombola, né, que é extremamente
fantástica, pelo que a gente está vendo aqui. Mas você não acha que no Brasil, infelizmente, só quando as pessoas morrem que elas são realmente têm a sua importância? Porque um projeto desse aqui, tudo que você tem, e uma fundação cultural, uma prefeitura de Palmas, uma prefeitura de Arraias não dá o devido interesse, desculpa, mas é uma vergonha. É uma vergonha para a cultura nacional. Então, assim, você não acha que só realmente quando a pessoa falece, quando ela morre mesmo, que se dá o total valor para a pessoa? Para o escritor? É verdade. É assim. Infelizmente é assim. Infelizmente. Né? Eu não busco ser honrado nem lembrado. Eu acho que os títulos que me deram como cidadão palmense, eles são resultado de um trabalho. O título de cidadão tocantinense, ele tem uma faceta. Na realidade, a primeira vez que eu era para receber o título, eu fui cassado. Quer dizer, caçaram o título do senhor antes de eu receber? Antes de receber pelo seguinte. Foi feito isso já faz bastante tempo, né? Foi em 98, a primeira vez que eu era para receber. Isso tem atas, tá? Isso está registrado em ata e eu menciono isso também nesse livro ali, O Maior Desafio. Esse eu vou ler. Tudo pronto para fazer o projeto de dar um título de cidadão tocantinense. Primeiro é apresentada a moção. Sim. Na época o Raul Filho era deputado e fez a moção, foi aceito. E aí foi para a Comissão de Constituição e Justiça, outra comissão, são duas comissões que passam, que eu nem sei quais são, foram aprovados nas duas. Depois que foi aprovado, ele vai para 3 sessões na plenária. 3. Passou na primeira, passou na segunda. Quando chegou a terceira, e isso eu retrato ali, houve, inclusive na época, era um projeto novo da UBRA, eu já não era mais da UBRA. E aí a primeira parte da sessão, a UBRA foi enaltecida, todas aquelas coisas que deputados gostam de falar. E aí foi feito um intervalo, o pessoal da UBRA foi embora, voltaram, e aí entrou o projeto seria a aprovação final de conceder o título cidadão tocantinense para mim. Isso na época eu era da UBRA, não tinha ainda nada de comunidade quilombola, nem nada disso. Aí houve os depoimentos dos deputados, tem registro na ata ali, eu retrato no livro alguns deles manifestando, e aí veio uma ligação do Palácio. Esse aí não. Esse não. E esse simplesmente encerraram o trem, não foi aprovado, engavetado. Aí, 10 anos depois, aí o Alain Barbiero era suplente, assumiu como deputado, e aí fez a propositura. Ele até achou que eu já tinha o título, um dia ele me ligou, e aí já tinha todo esse trabalho também de... Tu já tem o título, né? Não, eu sou um tocantinense caçado. Essa foi boa. Aí ele disse, não, eu vou fazer esse projeto. Aí ele apresentou, e foi aprovado por unanimidade em 2018. Foi daí que começou essa sequência de caçar político no Tocantins. Deram a ideia, né, professor? Mas está ali, então eu acho que o que você fala, de fato, é verdade. Às vezes devia valorizar mais. Hoje nós falamos assim da minha pesquisa, mas várias pesquisas de uma importância muito grande nesse estado, e não se fala, não se discute, não se incentiva, né? Sim. Então, às vezes, é o próprio pesquisador que corre atrás. Olha, para fazer essa pesquisa, eu muitas vezes gastei do meu dinheiro para poder fazer. Para poder terminar e esse último livro, tudo com recurso próprio. Tudo, não tem patrocínio nesse aqui, sim. Houve patrocínio no primeiro, no segundo, na Fundação Cultural, depois o Ciência e Tecnologia do Estado, depois a Educação, foi na época da Dorinha,
Aí ela colocou em todas as escolas estaduais. Eles compraram direto. Nem passou por mim. E o último, sim, eu banquei também recurso próprio. Esse foi com recurso próprio. Aí eu vendi esse livro, consegui cobrir investimentos só. Mas está aí. Beleza, professor. Muito obrigado pela participação do senhor para nós. Foi muito bacana, né? Espero que chamar de novo, né? Porque tem muita história aí. Tem, né? não esgotou e está longe disso, foi pouco, né? aqui. Aqui tem, só para não esquecer, tem um livro aqui que é da Academia de Letras, que eu também fiz parte da organização, vários acadêmicos, e eu tenho 6 crônicas escritas aqui dentro, crônicas de uma nova cidade, né? Legal. Professor, é isso. Queria agradecer a participação, foi um prazer tê-lo aqui. Só voltar bem no início lá, quando a gente conversou, as primeiras pessoas que a gente queria entrevistar, você já estava na lista. Então, pode saber que desde o início já foi lembrado. O professor está na história da... Beleza. Esse ninguém tira, né, professor? A história do Tocantins. Faz parte, né? Professor, obrigado mesmo, viu, professor? E a gente, se o senhor concordar, no futuro a gente quer o senhor aqui de novo, para a gente voltar a conversar mais sobre essas histórias que o senhor relata tão bem em livro. Pois é, tem muita história. Eu agradeço a oportunidade aí de a gente conversar e, enfim, sucesso também nesse... Eu gosto sempre das coisas novas. Isso aqui é uma coisa nova. Esse programa é uma coisa nova e é importante, né? Na área da comunicação, esse tipo de podcast, né? Muito bom, bacana. A gente agradece aí. É isso, né, companheiro? É isso, companheiro. Vamos nessa então? Vamos nessa então. Então até o próximo Vai de Boa Podcast. Até mais. Tchau, tchau.